Graças a Deus. Muito boa noite a todos. O estudo de hoje é sobre a semana que nós estamos fazendo aqui na casa de temas atuais. Então, o nosso RITA, como nós chamamos, que é o Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, é uma casa comprometida com consolo, com acolhimento, com todas as áreas, né, assistencial, mediúnica, mas muito ligada ao estudo, para que a gente possa, a partir do nosso convencimento, do nosso entendimento, da fé raciocinada, baseado nos princípios do Evangelho, segundo Jesus Cristo, nosso mestre, nosso modelo, traçar a nossa caminhada de uma maneira otimista, alegre e de bom ânimo. E a casa tem feito essas semanas com temas especiais, porque o progresso vem acontecendo. Muitos temas hoje, eu até achei interessante, quando vim fazer esse estudo, e peguei o tema. Necessidades especiais à luz do espírito imortal. E hoje percebemos o progresso acontecendo. Se fala o tempo todo em inclusão, se fala o tempo todo em acolhimento, em dar oportunidades de trabalho àqueles a quem até pouco tempo atrás não colocávamos inseridos na nossa sociedade, não dávamos a eles um lugar de indivíduos capazes, né? E quando a gente para pensar um pouco sobre isso, percebemos que existe progresso, sim, bastante e rápido. Então, até pouco tempo mesmo, quando se falava em pessoas com necessidades especiais, nós pensávamos em duas coisas: síndrome de Down ou paralisia cerebral. Basicamente, era o que, talvez, como sociedade, a gente suportasse falar, porque o resto era um tabu muito grande. Hoje falamos de muitas possibilidades, de muitos casos, e nós vamos tentar examinar isso no pouco tempo que nós temos. Mas, tentando fazer um apanhado de necessidade especial, nós podemos dizer que existe uma necessidade especial, além da nossa. Porque a nossa necessidade, daquele momento, é a mais especial que nós entendemos. A necessidade especial mesmo é o amor. Porque se nós tivermos amor por nós mesmos, por Deus, pelo outro, nós vamos acolher toda e qualquer diferença, toda e qualquer diversidade, seja de que ordem, de uma maneira empática, de uma maneira amorosa, de uma maneira a abraçar e trazer para junto, como nós gostaríamos que fizessem conosco. E a doutrina espírita, para nos explicar sobre essas necessidades especiais, né, mais específicas, dessas pessoas que têm limitações, que muitas vezes estão no nosso convívio, outras vezes somos nós mesmos, e outras tantas são pessoas com quem nós temos algum tipo de relação. É um amigo, é um filho, é um vizinho, é alguém que ainda vamos conhecer, e é bom que estejamos preparados para sermos um instrumento de paz, de acolhimento e de incentivo. E para isso nós precisamos rever 3 relações. A nossa relação com Deus, que normalmente é o culpado de tudo, segundo o nosso entendimento raso. A nossa relação com nós mesmos, porque nos sentimos culpados também tantas e tantas vezes. E a nossa relação com o outro, a quem também adoramos terceirizar a culpa, né? Então, a partir dessa necessidade de rever essas 3 relações, nós podemos pensar em rever a nossa forma de amar. E revendo a nossa forma de amar, nós vamos ter um olhar diferente para as necessidades especiais, mesmo as nossas. Então, para largar esse nosso horizonte, essa nossa visão, nós precisamos realmente de entender esse Pai, como a Maria Clara falou, que Jesus trouxe no Pai Nosso.
quando ele falou do Pai amoroso, do Pai bom, e não aquele Deus vingativo, punitivo, né, que fica olhando o que a gente vai fazer de errado para justamente nos punir, nos castigar. Um Deus que nós criamos baseado no que nós trazemos, né, como juízo de valor, daquilo que tantas vezes nós desejamos ao outro. Porque, por exemplo, quando o meu filho é uma criança difícil, eu falo ele é problemático. O filho do outro, aquele ele é um marginal, aquilo ali não vai dar certo. Né? Então ainda temos muito esses dois pesos e duas medidas que precisamos e devemos, pelo menos no momento que sentimos isso, nos policiar. Olha só como é que eu estou julgando. E se eu estivesse no lugar dele? E o objetivo da encarnação, dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, é o progresso do espírito imortal, que é o que nós vamos falar hoje. Se Deus é bom, é justo e é Pai, e tudo que nos acontece é para o nosso progresso, quando nos deparamos com essas necessidades especiais, precisamos acolher e tentar entender que isso também é ferramenta de amor, também é ferramenta de progresso. Eu gosto de pensar que nós somos, né, espíritos. E esse corpo que nós estamos hoje, essa personalidade que nós trazemos hoje, é como se nós estivéssemos vestindo esse corpo. E esse corpo que a gente veste, quando reencarna, ele vem com uma modelagem. Né? Ele vem com uma estampa, ele vem de uma maneira para atender às nossas reais necessidades de progresso. E pensando nisso, e que existe um planejamento reencarnatório, nós não estamos aqui por acaso, uma coisa é certa, está tudo no lugar certo. Tudo que nos acontece, tudo que acontece aos outros é temporário, é passageiro, é ferramenta de progresso. Tudo que nos aconteceu até hoje serviu para que nós chegássemos até aqui, hoje e agora, sendo quem nós já somos. E aí temos que mudar aquela pergunta, né? Por que isso aconteceu comigo? Para poder perguntar, para que isso aconteceu comigo? Porque o porquê isso aconteceu comigo já vem na resposta, na esteira da resposta, uma terceirização. Assim, é porque alguém fez alguma coisa, né, para me prejudicar. Tem até o olho gordo, né? O olho gordo que fez com que eu tivesse um problema assim. Isso é um exemplo corriqueiro, trivial, mas que nós percebemos que ainda falamos sobre essas coisas. Né? E que achamos que o olho do outro, a inveja do outro é capaz de nos prejudicar, até de nos adoecer. Então, se nós pensamos o que e para que isso acontece comigo, nós já trazemos de uma forma mais madura a responsabilidade do que eu vivo hoje para mim mesmo. O que eu vivo hoje é consequência do que eu vivi no passado, seja nessa encarnação ou em outras. Se não está bom e eu tenho pressa, eu posso dar um ritmo para que no futuro seja diferente. Isso é nosso e é intransferível. E as doenças, as dificuldades, as dores, elas têm uma propriedade muito interessante de nos colocar numa posição de humildade. Outro dia mesmo eu observava as pessoas entrando para um tratamento espiritual. Estava um pouco distante e eu via pessoas que eu não conhecia e deviam ser de classes sociais e de situações as mais variadas possíveis. Mas elas se apresentavam uma a uma para receber o seu atendimento. Até a postura corporal nossa muda, né? Quando nós estamos sofridos e encontramos alguém com a possibilidade de nos abraçar, de nos oferecer uma proposta de cura, de alívio, de consolo, nós já nos dobramos. E entramos ali com humildade e saímos carregando muita esperança. Então, a partir disso, nós podemos pensar como nesse estágio evolutivo que nos encontramos, como espíritos imortais, porque é a luz do espírito imortal que nós estamos pensando, ainda trazemos a necessidade de conviver
ou de passar por situações onde nós temos necessidades especiais. E, por exemplo, a imprudência e o ócio são duas coisas bem comuns, né? Mas que geram doenças. Geram doenças para o corpo e, por vezes, quando por muito tempo, elas atingem o nosso corpo espiritual e marcam. A imprudência, tantas vezes, é quando nós não nos alimentamos bem, não descansamos o suficiente, porque não nos amamos, porque não nos sentimos merecedores de uma condição mais agradável de viver. O ócio, tantas vezes, vem de outros sentimentos, como a paralisia da vontade, como o medo de enfrentar obstáculos e rejeição, e como a preguiça mesmo, por tanto tempo naquela caminhada, né, naquele marasmo, e de outros sentimentos tantos que a gente nem vai falar disso agora. Mas isso geram doenças do afeto. Isso geram sentimentos e emoções que por muito tempo em nossas vidas, elas são capazes de fazer o que os espíritos chamam de recalque no corpo espiritual. E esse recalque, quando não é desabafado e corrigido no comportamento, ele nos traz uma culpa, nos traz um remorso e ficamos outras tantas vezes naquela monoideia, naquele pensamento contínuo e recorrente, seja de raiva, seja de vingança, seja de nos sentirmos injustiçados e ficamos, como por exemplo, num filme de terror. É ver isso? Quando nós lembramos de um filme de terror, pensamos logo, né? Aquela musiquinha que entra, né? Aquele cenário complicado, chuvoso, uma casa estranha, né? A luz que apaga, e aí a personagem vai procurar o fusível da luz, que geralmente é fora da casa. Quando ela sai e abre a porta, ela tem um susto. Quando a gente pensa e lembra disso, todo mundo já deve ter visto filmes assim, nós temos a emoção de novo, né? Do susto, do medo, daquela tensão. Imagina o que nós não fazemos com nós mesmos, quando ficamos numa ideia fixa de um pensamento negativo, e aí ficamos sentindo isso o tempo todo. Não é assim que nós ficamos? Com pensamento obsessivo? Cansados, exaustos, ansiosos, aflitos, com insônia, com dor de cabeça? É assim que nós vamos nos desequilibrando, passo a passo, na nossa caminhada. E isso é preciso ser interrompido. É preciso que haja um momento do reparo, ou do sofrimento, ou do perdão. De alguma forma, nós precisamos estancar, né, essa corrente que começa a nos deixar num grau de desequilíbrio. E é da lei de amor, é da lei do Pai, nos trazer de volta ao equilíbrio, de uma forma como nós podemos. E é assim, nós precisamos reparar. Tantas outras vezes só conseguimos através do sofrimento mesmo, para poder sair dessa cadeia, dessa desordem. E o perdão. O perdão é essencial, o auto-perdão e o perdão mesmo, o exercício do perdão ao outro. Para contrapor o quê? Esse modo enfermiço. Quando nós encontramos, convivemos com alguém numa necessidade especial, é importante que a gente não julgue. Porque um dos perigos das informações que nós vamos tendo na doutrina espírita é que nós pensamos assim, aquela pessoa está passando por isso, porque na outra encarnação ela deve ter feito um monte de coisa que não é boa, né? A gente julga. E é bom que a gente saiba que, mais à frente a gente vai falar sobre isso também, que todos nós, em algum momento, já passamos, estamos passando, ou provavelmente passaremos. E esses que hoje já estão nessa condição, tantas vezes estão muito à nossa frente. Porque já estão no cabimento, na condição de poder enfrentar uma prova que nós ainda não podemos. Porque a lei de amor não nos coloca numa posição, não nos dá uma cruz que não possamos carregar, não nos dá um fardo que nós não tenhamos o apoio e a condição
de suportar. E no livro dos Espíritos, no capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal, Kardec vai perguntando aos espíritos sobre essas almas que reencarnam em corpos com deficiências, com necessidades, com condições que são limitantes e trazem tantas vezes sofrimento para a família e principalmente para eles mesmos. E os espíritos vêm dizendo, vêm falando, vão se baseando nas necessidades do progresso, na lei de causa e efeito, mas falando o tempo todo no amor e na misericórdia do Pai. Então, para a gente pensar um pouco na nossa relação com Deus, é um exemplo bem corriqueiro, né? Nós, como pais, como mães, como responsáveis, vamos pensar o seguinte: nós temos um filho e ele está o dia inteiro no celular, nas redes sociais, no Netflix, nos jogos, lá, naquela situação recorrente, o tempo todo. Se nós somos bons e temos sentimentos de amor por ele, uma hora o que nós vamos fazer? Pelo amor de Deus, desliga isso. E muitas vezes o filho não quer. Eu estou aqui, estou gostando, estou feliz, estou tranquilo, não quero. O pai ou a mãe, responsável, uma hora vai lá e faz o quê? Desliga. Não é isso? Quando fazemos isso, nós nos sentimos culpados? Estamos maltratando a criança? Não, né? Não. Estamos justamente sendo bons e justos. Né? E vamos dizer, você tem prova amanhã. Então substitui isso pelo seu livro. O filho reage como? Muitas vezes olha para a mãe, olha para o pai, olha para aquele responsável e fala assim: para que você existe? Né? Só para me perturbar. Não é assim? Mas o outro, na atitude madura, vai pensar: você está aí num prazer leve, né? Um prazer de pouco esforço, mas eu preciso que você pegue o seu livro. Porque é no livro que você vai ter o conhecimento, a experiência, vai passar pela prova e vai ter condições até de futuramente pagar a sua conta, nem que seja do seu Netflix. Né? Porque senão, nem isso ele vai conseguir. O filho se sente machucado. O filho se sente ferido. Mas os pais o amam. Deus é a mesma coisa. O princípio do amor do pai também é assim. Ele se preocupa com o despertar da nossa consciência. E tantas vezes é necessária a dor para que esse despertar aconteça. E se for necessário, não que seja obrigatório, mas se for necessário, o pai vai usar da dor como uma ferramenta de amor para que nós possamos despertar. A dor, por vezes, é um estágio necessário ao espírito imortal. E nós nos sentimos, quando a dor chega, porque o sofrimento e a dor, nós temos o entendimento dele como uma punição. E isso é uma coisa que é importante que nós pensemos um pouco sobre isso e mudemos esse olhar. Não que a gente fique na dor e que ache a dor um lugar muito bom para ficar. Nem o sofrimento, nem a doença, nem nada disso. É da nossa condição a aliviar e tentar todas as possibilidades para nos sentirmos bem. Mas não precisamos nos sentir como se estivéssemos num deserto, abandonados, isolados, sem nenhum apoio, sem ninguém que possa fazer nada para nos ajudar. Então, nós aproveitamos também um estudo de uma mulher fantástica. Não sei se ainda temos esse livro na livraria, que é O Castelo das Aves Feridas, de Nancy Pullman. Uma mulher que deixou o cargo de enfermeira-chefe do Hospital de Clínicas de São Paulo para dedicar sua vida ao tratamento de crianças especiais. Ela fundou em São Paulo uma obra maravilhosa chamada Instituição Beneficente Nosso Lar, conhecida em toda a América Latina até o tempo desse livro, que já tem bastante tempo. Nesse livro ela conta a sua caminhada, já trabalhando com crianças especiais, e quando ela teve, se não me engano, sua terceira filha, ela recebeu uma criança especial como filha. E o seu trabalho
Era muito interessante porque ela pegava muitas das crianças que os médicos já diziam que não tinham mais recurso para atender. E ela estimulava com passe, com água frutificada e com formas de terapias comportamentais já muito à frente para a época, buscando fazer com que aquelas crianças chegassem ao seu máximo da sua potência. Eram crianças entre 5 e 10 anos, aproximadamente, que ela conseguia atender. E um belo dia, e é assim que ela escreve esse livro, ela conta que ela está com sua família acampando numa praia e ela tem um sonho. Para alguns que leem o livro, esse sonho é simplesmente um sonho. Para outros, nós, por exemplo, entendemos que ela dormiu, seu corpo dorme, como de todos nós à noite, mas o espírito não tem necessidade do sono. Então nós nos desdobramos e vamos para outros lugares, trabalhar, estudar, enfim, ou para algum lugar onde nós nos afinizamos. Então, ela conta que num belo dia ela está de férias e está dormindo e tem um sonho. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso, ela com todo respeito, toda empatia, ela fala que entende como é difícil essa experiência. Ela escreve assim, ó. Antes de contar o seu sonho, ela nos conta que sua filha especial dilatou o seu horizonte diante da busca do amor e ressalta a valorização desse tipo de presença em sua família. Mas também conta que conhece o sofrimento, a frustração, a ansiedade, as rejeições, revoltas e desajustamentos sociais, desencadeados pelo fato de se ter que colocar um recém-nascido deficiente num berço preparado para o bebê perfeito. Então não é uma coisa simples, nem fácil, e nem uma receita que a gente possa dar de, olha, isso é para o seu bem. Não é simples falar assim. Né? Isso é muito fácil quando é a dor do outro, mas há que se ter muito respeito. E por isso ela já começa, antes de contar esse seu episódio, a falar sobre isso. E ela diz, essas crianças continuam a nascer e renascer com a mesma meta que todos nós buscamos, que é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes, não é verdade? Todos nós. Mesmo aquele que está no caminho mais torto possível, ele quer ser feliz. E a nossa felicidade, o nosso padrão, se pensarmos de uma forma materialista, o que nós imaginamos? Né? O que nós vemos aí na televisão e agora, incessantemente, nas redes sociais? O que é uma família que nós desejamos? Gente bonita, feliz, com dinheiro, com saúde, não fazendo nada, né? Trabalhando nem pensar, né? De férias na praia, é isso que a gente pensa. O que nós falamos? Isso é ócio. Né? Que estímulo nós temos para superar alguma coisa nessa situação? Isso é muito bom e já diz, como férias. Mas se nós ficamos vivendo assim incessantemente, nós rapidamente caímos no vício do ócio, que é bem difícil de quebrar. Mas Nancy Puma fala que ela dorme e ela vai para um lugar chamado Castelo das Aves Feridas. Um lugar muito interessante, onde ela, ao chegar, ela vê um pavilhão muito grande, dividido pelo menos, como ela cita, um livro fininho, em 3 locais, onde os espíritos se agrupam pela sua condição, mais ou menos, né, pela sua condição de sentir. E lá ela encontra um dos trabalhadores que trabalhava nessa obra social com ela, Lúcius. Lúcius a reconhece imediatamente, fica muito feliz, e ela percebe que nesses pavilhões, no primeiro que ela visita, existem as crianças desencarnadas, são as crianças especiais, que estão dormindo, estão desdobradas, e elas, espírito, estão lá, enquanto o corpo dorme. É importante que lembremos, estamos falando à luz do espírito imortal. Quem dorme é o corpo.
Nós somos o espírito. Né? Nós não somos um espírito que tem um corpo. Não, nós somos um espírito que tem um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito que a gente fala tanto. Né? Porque o meu espírito, né? Não, eu o espírito, né? O meu corpo atual. Então, quando chega lá e ela encontra Lúcio, ele já abraça e leva ela para já encontrar essas crianças. E aí ele fala, todas estão aqui, nossas avezinhas feridas. É assim que ele se refere. Né? E é muito interessante porque mais adiante a gente vê que uma dessas crianças fala para ela, não fica triste por nós sermos aves feridas. Nós que nos ferimos os outros. Estamos temporariamente com as asas cortadas. Ou seja, estamos engaiolados. E daqui a um tempo, isso vai passar. E durante o sono, é essencial que esses espíritos passem por esse desdobramento. Se sintam libertos daquela matéria que dificulta a sua expressão, né? Muitas vezes fica impossível de se expressar, como nós vamos ver aqui adiante. Mas que é uma experiência redentora e renovadora. E ela tem um primeiro encontro. Uma das menininhas chamadas Lin, que ela encontra liberta e a abraça. E ela identifica Lin pelo abraço, pela vibração. E no castelo, ela fala, nenhuma delas apresentam sinais com as quais nós a reconhecíamos na Terra. Eram normais, mas eram elas. E ela conseguia. Ela falava, Lin não estava na cadeira de rodas, com recosto especial, com rolos de algodão entre as mãos, semi-abertas e inertes. Lin dançava balé e dava piruetas. Lin explica para ela que aquele castelo era o lugar onde ocorriam os encontros e o abastecimento interior. Então, vamos vendo a misericórdia de Deus, né? Que não nos deixa o tempo todo naquela situação. Né? Durante o sono, nós temos vivências renovadoras que nos abastecem, que nos fornecem a condição de voltarmos no dia seguinte. Por isso dizemos, amanhã é outro dia. Né? Para poder enfrentar e olhar as situações da vida com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco de bom ânimo. E a Aline explica para ela, é que todos que estão aqui são aves feridas. Elas partem de uma mesma família. Isso é uma situação semelhante. Todos somos comprometidos uns com os outros e com a terra. Não se apiede, ela fala. Essa expressão aves feridas, ela explica, ninguém nos feriu. Nós nos ferimos os outros. E estamos com as asas cortadas. Essas crianças dessa passagem têm as asas cortadas. E nós também temos tantas vezes, não é verdade? Quantas vezes um problema de saúde, um problema financeiro, uma situação delicada na família, corta as nossas asas. Impede que a gente voe. E voe para onde? Voe para se distrair lá fora. Essas situações nos fazem voltar, é uma palavra que também está se usando muito, para o foco. Qual é o foco da nossa encarnação? Qual é o foco real daquilo que nós vamos levar para onde a gente for? Certamente na resposta não vai ter nada material, porque a gente não carrega. Mais adiante ela tem um encontro com Dália. Dália na Terra tinha deficiências múltiplas, considerado um caso gravíssimo e irreabilitável. E Dália diz para ela, somos interligados e interdependentes. Uns estão na posição de pais, outros são técnicos, outros pesquisadores. Alguns estiveram antes com as asas cortadas e permanecem ligados afetivamente a essa causa. Outros causaram os cortes. Vários estão ajudando para que não precisem perder as próprias asas. Há muitas maneiras de cicatrizar as nossas feridas. Então, quando ela encontra Linha, ela encontra Dália, ela está num lado do pavilhão onde estão esses espíritos mais conformados,
Esses espíritos que conseguem, no momento de se afastar um pouco daquela situação de expiação, conseguem ter um olhar, né, de entendimento, né, um olhar mais leve para essa situação. Mas de um lado mais cinzento, conta a nossa Nancy Puma outros encontros e outras situações. Ela encontra Sibélia, que na Terra é uma típica autista. Espírito em profunda tristeza, magoada com a falha dos pais. E ela repete numa monoideia: eles combinaram, eles combinaram, eles combinaram. E por não perdoá-los, não saía da própria fonte. Ela não entra em detalhes, mas provavelmente foram aqueles pais que não conseguiram cumprir com o que planejaram. E uma coisa que fica muito claro, e é importante que a gente saiba, e a doutrina espírita reforça isso muito, é que ninguém recebe um filho. Ninguém é muito... Nós estamos falando de casos compulsórios, né? Mas ele fala que, de modo geral, os pais não recebem aquele filho à toa. Antes do planejamento reencarnatório, aquilo foi combinado. E eles, de alguma forma, estão ligados a essa causa. Como a Dália falou, ou porque já foram aves feridas, ou porque ainda vão ser, ou porque foram responsáveis pelo corte daquela asa. Então, nessa hora não tem aquela coisa, coitadinha dos pais. Não. Isso está no cabimento da lei. Senão, não aconteceria. Os pais são capazes, são comprometidos direta ou indiretamente com aquela criatura que eles recebem como filho. Um outro caso também, nesse lado mais cinzento, é do chinesinho. Apelidado assim por motivos óbvios, né? Ele tinha uma tristeza conformada e sem revolta. E ele falava para ela: precisava viver mais tempo, mas eu estou morrendo de fome. E ela se fala: não, chinesinho, você é bem alimentado, ela pensava, você é quase mimado, né? Ele era até gordinho. Ele falava: não, mas é fome de amor. Vocês sempre falam que as crianças especiais vivem menos tempo. E vivem porque elas morrem, segundo o relato dele, por falta de amor. Hoje nós pensamos até como isso já mudou, né? Outras crianças a gente percebe, né, com os pais, mas antigamente as famílias tinham vergonha mesmo. Existia um preconceito, um tabu muito grande, né? Não se recebia uma visita e levava para ver no bercinho, no quartinho arrumadinho, aquela criança que até pouco tempo não era aceita. Eles morriam cada vez mais cedo, de fome, de amor. E ele fala: só me dão comida, não me dão o alimento. Você sabe, e ela fala, por que os excepcionais morrem cedo? Porque morrem de fome como eu. Fome de amor, de aceitação plena, real e total. E ela fala: esse era o lado aonde estavam ali aqueles semelhantes pelas tristezas, decepções e amarguras. E em que momento também nós, com as nossas necessidades especiais, ficamos nesse lado cinzento. E nos sintonizamos, e nos ligamos, e nos colocamos nessa situação, justamente da tristeza, da decepção e da amargura. Nos sentindo vitimizados, nos sentindo abandonados, nesse deserto emocional, onde esquecemos que o Pai nos ama. E aí vem um outro caso bem interessante, que é o encontro dela no terceiro lado do castelo. Um lado já mais denso, já mais difícil, onde os sentimentos são de ódio, de raiva, de inconformação. E tem o encontro dela com Clédio. Na Terra, Clédio era pequenino, frágil, delicado e o dependente. As órbitas vazias. Todos se apiedavam dele com frequência. Mas foi ele, lá no Castelo das Aves Feridas, que reconhece a Nancy.
e de uma maneira grosseira, dá uma gargalhada diante do espanto dela, e com as sobrancelhas levantadas, e num forte tom irônico, Clédio diz: você é mesmo muito ignorante. Não entende nada de fisiologia, psicologia e ainda se mete a ensinar. Acha que eu poderia trazer para cá aquela feiura e aquele horror? Ele, num tom agressivo, continua: aqui posso ser eu mesmo, examinar minha situação, ficar consciente e tenho o direito de reclamar, reclamar e reclamar. E ela fala: reclamar não resolve, Clédio. Ele fala: você é uma imbecil. Não me conhece. A sua cultura não chega aos meus pés, nem do meu poder, nem da minha experiência, nem da minha inteligência. Meus livros são muito melhores do que os seus rabiscos, ingênuos, preconceituosos, bitolados e mal feitos. Estão nas bibliotecas e me deram notoriedade e poder. Sou, na verdade, um gênio. Um gênio. E ela se afasta dele dizendo: Clédio, você é muito mais bonito lá embaixo. E existem também um outro lado, aonde estão as pessoas que estão na liderança dessas experiências. Experiências da abnegação e da dedicação. E foi por isso que ela foi provavelmente até lá. Todos lá se encontram, olha que interessante isso, para tocar ideias, traçar planos, porque não estão interessados em si mesmos, mas em todas as aves feridas, conhecidas e desconhecidas. E provavelmente foi nessa época, onde tivemos acesso a esse livro, que já vinha sendo planejado, traçado e estudado esse movimento de inclusão, que hoje nós já encontramos. Né? Já foi traçado lá, no plano espiritual, como ela traz nesse castelo das aves feridas, nesse pavilhão, onde grupos se encontram enquanto dormindo, né, enquanto o corpo físico dorme, para poder alavancar o progresso. E interessados nos programas de avanço, alguns, por própria escolha, reencarnam engaiolados, na intenção de, na Terra, representarem um alerta, um despertamento ou uma abertura de portas. Então, outros tantos recebem na sua família, recebem no seu convívio, esses espíritos de luz que vêm justamente para sensibilizar as famílias e alavancar as experiências e os estudos. Mas nem todos aproveitam essa oportunidade. E ela diz: e jogam, e são marginalizados e rejeitados, colocados em outras mãos, porque são abandonados, como quem joga no oceano as chaves das próprias algemas. E nós vamos finalizando, esse assunto é bem vasto, lembrando de Jesus. Jesus, em todos os momentos da sua passagem entre nós, ele foi ao encontro do ser humano. Ele foi buscar consolar, esclarecer e conviver com o sofrimento. O que hoje nós chamamos de trabalho no bem, o que hoje nós almejamos com caridade. E Jesus disse: a fé transporta montanhas. Talvez uma frase que seja difícil para o nosso coração, para o nosso sentimento entender. Mas nós podemos pensar que a confiança remove dificuldades. E essa confiança, é como Maria Clara falou, não hoje, mas falou ontem comigo, e eu guardei, é quando nós, sem termos a certeza, acreditamos que aquilo vai acontecer. É como aquela criança que está na piscina e o pai fala: vem, e ela salta. Ela confia que aquele pai amoroso vai nos segurar. E a vida que Jesus nos promete, a vida eterna, a vida feliz, como espíritos imortais que nós somos, o caminho da salvação, ele é um caminho de aprendizado, de estudo, de experiências, aonde, se nós soubermos para que lado ir, fica mais fácil. Por isso, nós temos no Evangelho, nós temos na doutrina espírita, tantos estudos, tantas possibilidades
de falarmos sem tabu de qualquer assunto. Essa é a proposta dessa casa. Essa é a proposta da doutrina espírita e essa sempre foi a proposta pedagógica de Kardec. Para que nós tenhamos conhecimento de quem somos, de por que nós estamos aqui, de quais são as nossas reais possibilidades, mas, sobretudo, de que nós somos filhos de Deus, e de que o Pai nos ama, de que todo o sofrimento, por mais difícil que esteja nesse momento, ele tem data para acabar. Ele vai passar. E que o bem, a felicidade, o amor vão superar todas as dificuldades. São atemporais. Não saem de moda, não desvalorizam, não terminam. Então que nós possamos investir nessa rede de sustentabilidade verdadeira, que é a rede do amor, que é a rede do olhar amoroso, que é a rede da confiança e que é a certeza de que nós podemos buscar o consolo para as nossas dificuldades, na misericórdia e no amor do Pai. Uma boa noite a todos, paz e bem.